Salve, salve galera, Breeze Trader na área, espero que todos vocês estejam bem. E hoje a gente veio aqui trazer mais um vídeo para o nosso canal, a pedido no caso da enquete que eu tinha deixado, né, para vocês lá no meu Instagram. A gente tinha comentado, né, sobre um ponto bem interessante, que era qual seria a melhor opção de vídeo que eu poderia trazer para vocês aqui nesse próximo vídeo no nosso canal, né? E eu tinha deixado lá a enquete se seria sobre análise de tendência ou se algum tipo de, no caso, operacional, né, no OTC, que é na onde geralmente eu costumo operar ainda mais, né? E aí a votação que vocês deixaram para a gente, né, tá trazendo, foi um vídeo sobre análise de tendência. Então aqui hoje, né, eu vou estar trazendo, no caso, esse vídeo para vocês e explicando um pouquinho melhor, no caso, sobre como que eu costumo fazer as minhas análises de tendência, no caso, na hora de estar operando, né? O gráfico agora, nesse exato momento, às 9h36 da noite, ele não tem uma boa movimentação, né? Porque ainda, no caso, não tem muita liquidez dentro do mercado. Mas dá para a gente identificar, sim, alguns parâmetros, né? E identificar, sim, né, tendência dentro do mercado. Então aqui hoje eu vou estar passando para vocês, né, toda a análise que eu costumo fazer para verificar se está a favor, né, do meu operacional o mercado. Tá ok? Então bora lá. Bom, primeiramente, o que eu costumo fazer, pessoal, quando a gente costuma abrir o gráfico está mais ou menos assim, né? Principalmente para mim que opera em M1, que é o gráfico de 1 minuto. Está bem próximo da zona do preço. O que eu costumo fazer? Eu costumo puxar o zoom, né? E deixar mais distante do gráfico, para mim já ter uma noção de como está a tendência. Aqui, se eu puxo dessa forma aqui, ó, no longo prazo, eu vou ter uma tendência, no caso, de alta. Só que aí tem um porém, né? Que é o que eu sempre costumo dizer, né? E falar para o pessoal. Quando a gente fala assim, tendência de alta, tem que ver da onde o cara está analisando. Aqui eu tenho até esse período aqui, ó. Aqui, 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 aqui e até aqui, podemos dizer. Quando a gente chega em uma certa região, né, se a gente for analisar, a gente vai identificar no caso o seguinte, que ele sai dessa tendência de alta. E aí ele entra no quê? No que eu chamo de lateralização. Né? Lateralização, que é aqui mais ou menos. Ó. Nessa região aqui, ele já entra numa lateralização. Aí você vai me perguntar, mas como assim, Brise? Vou estar explicando melhor aqui para vocês. Que a gente trouxe o zoom para próximo do gráfico, para próximo do gráfico aí tem uma leve diferença. Deixa eu até limpar aqui para vocês, para ficar ainda melhor de você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, poder enxergar aí a região. Bom, trouxe aqui no caso. Vamos nessa. Eu falo que tem uma lateralização, porque se a gente traçar aqui um suporte e uma resistência, é nítido que ele está bem fechado, né? Ele não tem uma tendência, no caso aqui nesse local, que ele está seguindo com força. Ele está, no caso, numa região de lateralização, tá vendo? Aqui eu tenho esse suporte, certo? E aqui a resistência. E aí a gente vê que o gráfico ele tem se movimentado dentro dessa região. E por um bom período. A gente for trazer aqui, ó. Então aqui nesse exato momento ele estaria lateralizado. Ah, Brise, mas eu já ouvi falar de tendência micro e tendência macro. Sim, existe. A micro e a macro. Só que aqui nesse cenário a gente não enxerga muito bem isso. Aqui a gente enxerga mais, no caso, uma lateralização. Para quem gosta de operar retração, isso daqui funciona muito. Principalmente se tiver bastante liquidez dentro do mercado. Agora, quem gosta de operar mais pullback, né, a favor da tendência, ou no caso, pullback em momento de reversão,
Ele já tem um leve problema nesse cenário aqui, quando o gráfico está muito lateralizado. Até aqui, essa região aqui, ó, daria para a gente trabalhar legal. Só que saindo dessa região já não daria mais, tá? Não daria mais. A gente puxar aqui, ó. Uma LTB bem aqui. Daria pra gente trabalhar, né? Só que aí depois ele entra num sistema, já no caso, né? Num ciclo, na verdade, né? Desculpa. De lateralização. E ele começa a caminhar muito, né? Dentro dessa zona aqui. E aí acaba que fica ruim de trabalhar, né? Então, o que a gente tem aqui, né? No longo período do gráfico, temos uma leve tendência de alta. E aí, no caso, na aproximação, a gente enxerga uma lateralização. Importante eu ressaltar aqui, galera, que quando a gente analisa só assim, que nem eu fiz aqui, né? Puxei o zoom para identificar, existem outros parâmetros também que devem ser analisados. Aqui eu tenho esse momento aqui, né? Que seria basicamente em 3 horas, né? Um período de 3 horas. Meu gráfico passou. Deixa eu confirmar aqui para vocês. É exatamente isso. E o que acontece? A gente teria essa tendência de alta. Só que se a gente for puxar mais a fundo, no caso, e analisar lá atrás, a gente já vai ver outras mudanças, né? Então, por isso que muitas das vezes, quando a gente está operando, muita gente costuma dizer assim, eu só pego uma entrada a favor da tendência. Às vezes o cara está fazendo uma entrada e não está nem na tendência que ele imagina que esteja, né? Tá até em outra tendência. Eu já vi muita gente pegando entrada a favor da alta, né, informar que estava, no caso, seguindo a tendência, e quando você for analisar ali aquela paridade, a gente viu que, na verdade, não era isso, era uma tendência de baixa. É que é o que eu falo, né? Existem, no caso, dois parâmetros que a gente consegue analisar, né? O longo período e o curto período. E também tem o médio período, né? Então, a gente consegue identificar esses dois parâmetros e ainda se a gente for pôr mais uma ligação, ainda vai ter o terceiro parâmetro, né? Porque se a gente for, por exemplo, colocar no gráfico de um dia, a gente já vai enxergar outra coisa, tá vendo? Aqui ele continuou, né, nessa região aqui, uma tendência de alta, a gente consegue identificar isso nitidamente nesse momento aqui. Mas se a gente for puxar mais a fundo, a gente consegue identificar outras tendências, né? Aqui, ó. Seguindo movimentos, né? Que vão seguindo a favor da alta. Mas é como eu falei, se a gente for analisar nos demais períodos, a gente também encontra, sim, momentos de tendência de baixa. Que aí é no momento que se encaixa, no caso, por exemplo, aqui, ó. Esse exemplo aqui. Né, que o gráfico não tá indo, no caso, mais. É que ele limita. Geralmente, se fosse no MetaTrader, daria até para ir até o final, mas aqui ele limita um pouco, né? Aqui. Por exemplo, aqui, essa região aqui que a gente consegue verificar aqui. Olha esses movimentos aqui. Ó. Seguindo o quê? Tendência de baixa. Tá vendo? Seguindo uma tendência de baixa. Se eu estivesse operando aqui nesse momento, Breezy Trader, como que eu poderia seguir se eu fosse a favor da tendência? Eu poderia seguir, no caso, aguardando correções, né? Operando pullback de baixa, seguindo, no caso, a tendência. Entenderam? Porque aqui era um momento de tendência de baixa. Daria para a gente trabalhar assim. Porque aqui não teve muita lateralização. E para quem gosta de operar seguindo a tendência, no caso, correção, no caso, esperar o momento de um pullback de correção, é a melhor opção, né? Para quem gosta de operar seguindo a tendência. E é importante reforçar aqui também, galera.
regiões de venda em mercados em tendência de baixa sempre será, né, em resistências, né? E o suporte, após ele ser rompido, ele irá virar uma resistência. Então, é um ponto ideal, né, no caso, para a gente trabalhar a favor da venda. Que no caso, quando acontece o rompimento no suporte, a gente já sabe que vai ocorrer um pullback, que nada mais, nada menos é do que uma correção de preço. Então, tem que se atentar bastante aí esse período. É até, no caso, uma informação que eu deixo aqui para vocês, né? Caso vocês quiserem que eu venha trazer um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o pullback, né? A gente pode sim estar trazendo e explicando, no caso, até melhor, né? No caso, sobre pullback. Ok, Breezy. Eu vou seguir aqui, né? Onde o preço está nesse momento. Como que eu posso seguir? Seguir trabalhando a favor da tendência que eu estou operando naquele exato momento. Está em tendência de alta naquele exato momento, eu vou seguir operando a favor da tendência de alta. Se está lateralizado, eu vou aguardar retração, né? Em momentos, no caso, onde o gráfico ia até a região de suporte e resistência. Se eu não quero operar retração, eu vou procurar outro gráfico, analisar um gráfico que esteja com mais tendência. Posso estar aguardando o rompimento daquela região que está lateralizada. Eu já fiz muito isso, viu? Eu fiz muito isso e recomendo bastante porque funciona. Tem suporte, tem resistência, é ok. Foi lá e foi rompido. O gráfico estava lateralizado, aconteceu o rompimento. Quando voltou naquela região onde ocorreu o rompimento, eu já entrei, no caso, a favor da correção do preço, né? Que a gente trabalha, no caso, a favor aí, no caso da correção do preço, entrando em um pullback. E isso dá para utilizar muito. A gente pega bastante operação assim, principalmente se é uma pessoa que gosta de operar bastante a favor da tendência. E outra questão importante aí, galera. Eu costumo utilizar alguns parâmetros para me ajudar a trabalhar com a tendência, que são, por exemplo, as médias móveis, né? Até já, no caso, fica aí uma outra questão aí para vocês, né? Se vocês quiserem que a gente venha trazer um vídeo aqui no canal falando sobre média móvel, posso também estar trazendo. Aqui eu não vou falar tanto das médias móveis, porque seria algo mais específico, né? A gente teria que detalhar mais um pouco, falar a configuração que geralmente eu utilizo. Quem já operou comigo através de live e já viu, no caso, que eu uso bastante as médias móveis até para executar ordens, no caso. Tanto como a de 200 como a de 22. E para finalizar aqui, pessoal, é importante identificarem a tendência tanto no período que vocês estão operando, como no máximo período e como no médio período. Por exemplo, eu opero 1 minuto. Geralmente eu olho o gráfico de 5 minutos, tá? E olho também o gráfico de 1 hora, tá? Outra sacada é importante para vocês sempre estarem analisando. Entendeu? Que é como eu falei, se a gente for analisar mais a fundo, a gente sempre vai identificar outras tendências. Né? Que a gente estava lá no gráfico de 1 minuto, a gente identificava o quê? Tendência de alta. A gente põe aqui no gráfico de 1 hora, o que a gente está identificando? Uma tendência de baixa. Já é, no caso, mais um sinal aí da importância de vocês estarem sempre analisando outros períodos, né? Por exemplo, se eu estivesse trabalhando ali, no caso, no gráfico de 1 minuto e fazendo minhas operações a favor, né, da alta. Antes de acontecer aquela lateralização, é claro. Eu estaria executando ordens, no caso, a favor da alta ali naquele período, né? Naquele período a tendência realmente era de alta. Mas se eu fosse analisar em um período maior, por exemplo, no gráfico de 1 hora, eu ia identificar o quê? Uma tendência de baixa. Entenderam? Então, tudo isso são detalhes e pontos que são muito importantes ser analisado, né?
antes de estar executando as suas tomadas de decisões e as suas operações dentro do mercado. Então, sempre analisem esses pontos antes de começarem a operar. Identifique a tendência que vocês estão operando, caso vocês for operar a favor da tendência. Caso o cara for operar lateralização, ele vai procurar o gráfico lateralizado, né? Então, ele não vai depender muito da tendência. Mas, caso o cara for operar correção, a melhor forma é fazer a análise de tendência. Identificar em qual tendência esteja operando, para poder seguir operando, seguindo a tendência, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, né? Se inscreve no nosso canal, caso você seja novo aqui. Comenta, deixe seu comentário aí no caso. Se tiver alguma dúvida também pode comentar, que eu vou estar respondendo aí no caso no próximo vídeo, tá? Então valeu, tamo junto e até a próxima.